Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vim aqui para prosear um bocadinho de novo, né? Como sempre. Para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Gislene Teixeira, sou especialista em relacionamentos, em relações humanas, sou sexóloga e mais algumas outras áreas aí. E vim aqui prosear um pouquinho para a gente pensar nas relações humanas, pensar na vida, aprender com as nossas experiências, com os nossos erros e também com um dos outros, porque eu falo sempre que nós não precisamos passar por todas as situações para aprendermos. A gente pode aprender com os erros ou com as experiências e também com os acertos das outras pessoas. E é dessa maneira que tudo fica mais fácil, mais leve. Mesmo aquela parte do caminho que não é lá tão florida, tão harmoniosa assim. Então, esse é o meu objetivo aqui no canal da Diva e Sexy. E para quem já é aqui da família Diva e Sexy, bom, não preciso nem dizer, mas eu vou dizer que vocês são sempre muito bem-vindos. E eu vim aqui hoje, eu li uma matéria hoje, apareceu lá no meu feed na rede social, e eu já tinha visto essa mesma chamada, e eu li, e não, eu vi hoje, né, parei para ler o texto, mas ele é lá do mês de maio deste ano, e no primeiro momento, eu sou daquelas que gostam de ler os comentários, eu fui lendo os comentários antes de ler o texto, e era só comentário, só julgamento, só crítica, só, sabe, quando vai de ladeira baixa. E eu falei, misericórdia, o que é isso, né? E eu acho que, né, tudo tem não só dois lados, mas vários lados. E eu não vi nenhum lado que as pessoas falassem, vamos pelo menos analisar isso daqui por um outro aspecto. E aí foi onde eu li muitos comentários. Eu falei, agora eu vou ler o texto para ver se eu tenho um outro olhar. E graças a Deus eu consegui ter um outro olhar. E o texto, eu tô aqui de olho porque o computador tá aqui do lado. O texto fala, o título é Homem abriga refugiada, né, da guerra da Ucrânia, mas se apaixona e deixa a família. Bom, pelo título você fala, caracas, né? Como assim? A mulher veio para detonar a vida da família, né? Porque ele foi abrigar a refugiada, o cara era casado, tinha, eu não lembro agora, mas eu acho que são 2 filhos. E abrigou a refugiada e acontece isso, aí ele larga da esposa, né? Detona a família e vai, né? Se apaixonou pela refugiada e vai embora. Então a gente olha o título e fala, nossa senhora, né? O que era para ser uma situação positiva acabou acontecendo tudo isso. E aí você fala, não tem como olhar pelo lado positivo isso. Sempre tem, basta a gente querer. E aí, mais pro final da história, que eu falei, tá aqui o fio da meada. Eu sou especialista em relacionamentos e relacionamento extraconjugal. E até pela minha área, pela minha atuação, eu consigo enxergar o outro lado da história. E o que eu vejo sempre é assim, sempre dá para acolher e não julgar. Aliás, é uma coisa meio, né? A gente julga. É natural. Primeiro a gente julga e depois a gente vai descobrir qual é realmente a história. Primeiro a gente julga quando a gente lê um título, né, de um texto.
de uma matéria. Tem gente que nem lê o texto, vai só pelo título, e aí tece os mais bárbaros de barbaridade, bárbaros comentários. E não é assim que as coisas funcionam. Então, eu sou da turma do acolher, sim, e do não julgar, ou julgar o menos possível. Mesmo porque, quando a gente julga baseado em quais critérios? Os nossos. Mas a gente está colocando os nossos critérios na vida do outro. Isso é, no mínimo, uma coisa que, sabe quando essa conta não fecha? Então, começa por aí. E até tem uma pessoa que me disse outro dia assim, ai, você não gosta muito de... Enfim, né, que eu era muito flexível. E eu disse, sim, sou. Eu não gosto de julgar, de massacrar, de detonar. Primeiro, eu vou olhar o todo. Alguma coisa de bom a gente sempre tira da história. Hoje eu ainda falei para uma pessoa assim, eram duas pessoas. Eu ainda falei assim, aconteceu uma situação, enfim, e eu falei para elas assim, ok, vocês vão começar de novo, né? Vão começar de novo, vão começar do zero, mas não é zero. Porque quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente tropeça, quando a gente quebra a cara, quando dá tudo errado, e a gente tem a humildade de olhar, parar, olhar, refletir, analisar, com o objetivo de onde foi que eu errei, onde foi que nós erramos, e reconhecer os erros e dizer agora como é que a gente vai aprender com esses erros. E aí você vira a página, fecha o livro, né? Coloca lá de canto. Essa história não serve mais, ela não cabe mais na sua realidade, no seu cenário, na sua vida. E aí você fala desses erros, o que eu aprendi e como que eu vou levar esses erros para minha nova realidade. Que eu vou começar de novo, eu vou começar do zero e refazer, né? Refazer a minha vida, a minha jornada e por aí vai. Do zero, entre aspas, porque quando a gente tem a experiência dos erros que cometemos, a humildade, a certeza de não vou me deixar abater e eu vou começar de novo, quantas vezes forem necessárias, a gente não começa do zero. A gente começa com toda essa bagagem que, mesmo que tenha dado tudo errado, ela teve, né, muito a nos ensinar. Então, o julgamento, sabe, é quase que totalmente desnecessário para dar uma leveza ainda. E então, acolher. O que a gente vê é que as pessoas julgam e não acolhem nada, é só detonação. A história, então, lá do rapaz que acolheu e se apaixonou pela refugiada, quando a gente faz recortes, a gente vê o seguinte, é uma história linda. No primeiro momento, no primeiro recorte, nossa, olha que solidário, empático, né, prestativos, a família, acolher uma refugiada num momento tão difícil, de guerra, de pandemia, de tudo isso. Poxa, nota 10 para essa família. Aí a gente faz um outro recorte, né? Eu vou ler alguns pedaços ali da história para vocês. E aí fala, nossa, agora o cara é nota 0. Ele abandonou a família, ele separou, tal, largou a esposa, os filhos, enfim, a família. Agora o cara é nota 0. Bom, se a gente for olhar por esses aspectos, é nota 10 e depois é nota 0, então a gente faz a média
fica pelo menos no 5. Então não é 10 ou 0. A outra questão, quando a gente... Claro que a idade, a maturidade ajuda muito, a boa vontade, a disposição, mas quando a gente passa por algumas coisas na vida, ou por muitas coisas na vida, quando a gente passa por uma separação, quando a gente passa por um divórcio, quando a gente passa por um relacionamento, por uma relação, por um casamento desgastado, a gente só vai julgar o outro se não aprendeu nada. Nada. Caso contrário, no mínimo, a gente vai falar, peraí, deixa eu entender melhor essa história. Deixa eu pegar mais elementos aqui, trazer mais elementos para essa história. Então é assim. Mesmo porque a vida das pessoas não são iguais. Vamos entender. Tem aqui assim. Homem abriga refugiada, mas se apaixona e deixa a família. Bom, se fosse analisar, né, pela própria língua portuguesa, já o título é bem com o objetivo de induzir mesmo, né? Porque o mas, então a gente tem lá, homem abriga refugiada, mas pronto, lascou-se tudo, né? Então aquilo que era bom, já colocou ali né? Alto lá não é bem assim. Então, estratégia de marketing também, né? Mas ok. O que acontece? Aconteceu no Reino Unido, uma separação ganhou repercussão em vários jornais, um homem abandonou, né? Essa história, tem vários vídeos aqui que eu já fiz e já falei sobre isso. O termo abandonar tem alguns termos que realmente não são tão digeríveis assim, né? Não são... A digestão não vai. Abandonar, tolerar, culpado. Eu paro sempre quando tem esses termos, eu falo, peraí, que nós precisamos analisar algumas coisas. Abandonar é um termo que não é exatamente assim. Pode ser, mas pode não ser. Então a gente precisa entender, abandonou, separou, pediu divórcio, saiu de casa. São coisas diferentes. Ai, o meu marido me abandonou. E eu lá sou um saco com roupa velha para me abandonar no banco da praça, né? É vulnerável, é um incapaz. Aí a gente fala de abandono. Caso contrário, menos, né? Bem menos. Eu sou professora de português. E com as palavras, a gente sabe que a gente faz mágica ou uma verdadeira catástrofe. A gente pode ir do céu ao inferno num único parágrafo. Basta escolher as palavras que a gente quer com o objetivo que a gente busca. Aquele mas lá no texto, no título, e esse abandonou, um homem abandonou a esposa, né? Então, é uma... E mídia? Eu sou da mídia, gente. A gente sabe como é que a mídia funciona. Então, mas vamos lá.
Um homem abandonou a esposa e 2 filhas após se apaixonar por uma refugiada ucraniana que estava sendo abrigada em sua casa. Esse texto diz aqui, né? As informações são do UOL. Depois diz lá. O casamento do segurança, Tony, blá blá blá, com o nome da esposa, durou 10 anos. Da união nasceram 2 meninas que atualmente têm 3 e 6 anos de idade. No entanto, o relacionamento ficou abalado e acabou desfeito com a chegada de Sofia, que é ucraniana, de 22 anos, que foi acolhida por causa da guerra. Um parênteses aqui, lá mais para o final do texto, agora eu peguei um outro texto, quer dizer, a mesma história, mas outra mídia, outro canal aqui. Então, não sei exatamente como tá escrito aqui. Mas no final do texto, explicava algumas questões, que eu já vou antecipar aqui. Diz aqui, no entanto, o relacionamento ficou abalado e acabou desfeito com a chegada da Sofia. Mais ou menos isso. Na verdade, essa Sofia, que é ucraniana, né, a refugiada, ela não foi. Ela foi o gatilho. Mas ela não acabou com o casamento de ninguém. Aliás, a gente precisa rever também esse conceito. As pessoas falam assim, amante, ou enfim, né? Destruidora de lares. Eu discordo disso. Ninguém destrói o que não está firme. Aliás, né, voltando aqui, só destrói o que não está firme. Se estiver firme, se estiver alicerçado, não tem destruição. Se estiver desprotegido, aí sim. Então, nesse caso aqui, ela não foi a responsável. Ela deu um empurrão. Esse casamento, ele já vinha de um processo de desgaste e ele vinha de um processo de idas e vindas. A ucraniana, ela só deu, sabe aquele empurrãozinho assim, aquele... Já não era o casamento, a família. Não era. Então, aquele abandono também não era assim. Dizer que a refugiada foi uma destruidora de lares, alto lá que não é assim a história. Ela foi o assoprinho que faltava, ou que precisava. Sofia, a refugiada, foi recebida no Reino Unido, fala que é a cidade, tal, após fugir da cidade natal, tal, na Ucrânia, não sei o que, lá, fala lá um monte de coisa, um monte de nome de gente, de pessoa, de cidade. E aí o casal, que até então era um casal casado, eles relataram que assim que se viram, o marido e a ucraniana, assim que se viram, se sentiram atraídos. Popularmente alguém, né, muitas pessoas na verdade diriam, foi amor à primeira vista. Eu sempre falo que eu não acredito em amor à primeira vista, mas eu acredito em atração à primeira vista, e dali pode desencadear uma série de questões. Aí eu acredito em atração à primeira vista. Aconteceu com esse casal e já aconteceu com milhões de pessoas. Quando a gente menos espera, a gente dá de cara com uma pessoa que você faz, né? Você até para, você perde o ar. Quem nunca? Basicamente, todas as minhas grandes paixões, eu tô falando minhas, Gislene, que eu tive na vida, foi assim que aconteceu, sabe? De você entrar num lugar,
entrar numa padaria, entrar em algum lugar, você bate o olho e você faz, né? Foi amor à primeira vista? Óbvio que não. Foi paixão à primeira vista? Também não. Foi uma atração, aquela coisa, aquele impacto, aquela, sabe? E você faz. Pode não dar em nada, porque as pessoas não conversam, não, né? No máximo trocam olhares, ou nem isso, apenas uma das pessoas que faz, né? E mas pode ser que troquem olhares, troquem palavras, troquem telefones, e pode ser que tenha um pós esse primeiro encontro, pode ser que desenvolva uma paixão, pode ser que aconteça algum relacionamento, pode ser que casem, pode ser que virem amantes, pode ser que separem, que casem, como muitas histórias que a gente conhece. Eu conheço uma muito próxima, na verdade. Na verdade, eu conheço várias próximas, bem próximas. Então, tudo pode acontecer. Então, as coisas acontecem. Com certeza, ele não colocou essa moça dentro de casa, né, a refugiada, com o objetivo de acontecer o que aconteceu. Mesmo porque eles não se conheciam. Mesmo porque o relacionamento dele já estava capenga. Vai dizer que a culpa é da moça? Vai dizer que ele abandonou a esposa? A esposa sabia exatamente a que pé estava o casamento deles. Então, aí entra a questão da palavra culpa, responsabilidade. Vamos ter a nobreza, delicadeza de assumir as nossas responsabilidades, a nossa parte, e não colocar, eu fui abandonada. Abandonado, pode ser que era o relacionamento, com tantas idas e voltas. Mas enfim, eles assim que se viram, se sentiram atraídos. Por isso, o britânico decidiu pedir o divórcio e mudou-se com a ucraniana para a casa dos pais dele. Então, na verdade, foi assim: eles abrigaram a ucraniana. Tem uma história ali. Eles abrigaram a ucraniana e a coisa foi acontecendo, e depois ele pediu a separação, né, com a esposa lá, e foi embora com a ucraniana, e hoje ele mora com a ucraniana, a refugiada, na casa do pai dele, e eles vão casar. Aí diz assim: ao jornal, tal, The Sun, a esposa abandonada. Por que precisa colocar a esposa abandonada? Não bastava a esposa? Tá querendo comover quem? A esposa abandonada contou que não pensou que seu marido se apaixonaria pela refugiada a ponto de deixar a família. Ela afirmou ainda que Sofia, que é a refugiada, estava de olho nele, o marido, desde o início. E ele nela, né? Ela estava de olho nele desde o início, decidiu que o queria e o levou. Aí, normalmente aqui no Brasil, né, as pessoas falam assim: roubou o meu marido. Eu já fiz vídeo sobre isso, e a imagem que a gente vê, que vem à cabeça é assim: roubou o meu marido. Colocou uma arma, algemou, amarrou, né, amordaçou, deu lá um boa noite Cinderela, enfiou no porta-malas do carro, sequestrou, levou para um cativeiro, e depois, né, não devolveu mais, enfim. Não sequestro, um rapto, né? E aí
foi assim? Então, roubou meu marido? Não. Levou o meu marido, né? Como ela disse ali? Não, amor. Seu marido foi porque ele quis. Como os casos que a gente vê, que a gente pega. Roubou meu marido? Não, meu amor. O seu marido foi porque ele quis. Uma escolha dele. Então a gente precisa parar com essa coisa de, ai, me abandonou. Olha, me abandonou. Olha o que fez comigo. Jogou todos esses anos que eu dediquei a minha juventude a ele. A gente tem consciência de que as coisas têm começo, meio e fim. Os relacionamentos têm começo, meio e fim. Pode ser que não tenha esse fim. Pode ser que seja até realmente que a morte separe. Mas a gente vê todos os dias que os relacionamentos têm começo, meio e fim. Poucos, raros, raríssimos são os que permanecem até a morte. Diante disso, a gente tem essa convicção de que tem começo, meio e fim e que, ainda que a gente torça para que não aconteça a separação, é um fato. Pode acontecer. E quando acontecer, e se acontecer, a gente tem a opção de arregaçar as mangas e assumir que a gente tinha conhecimento desse risco, entender o que aconteceu, as nossas responsabilidades, a do outro, os erros, os acertos, e entender. E aí a gente pode se posicionar, né? Podemos nos posicionarmos como vítima, ou como vítima, como abandonada, ou como foi bom enquanto durou, e agora vamos seguir carreira solo e cada um vai ser feliz como der, como puder. Tudo depende. A gente não escolhe o que a gente vai sentir. A gente escolhe o que é que eu vou fazer com aquilo que eu sinto. Então é isso. Roubou meu marido? Levou o meu marido? Não. Ele foi porque ele quis. Então, vamos colocar os termos adequados, que fica tudo muito mais leve, né? E se não tá bom, se não está bom juntos, é melhor que fiquem separados. Fazer de conta, ficar empurrando anos a fio, a troco de quê? Para manter o quê? Para prestar contas a quem? A enganar a quem? Você mesma? A família? Os amigos? A sociedade? Para quê? Qual é o preço que se paga arrastando um relacionamento que você sabe que está por um fio? E aí bate um vento mais forte e esse fio arrebenta. E você tinha, e aí vai buscar um culpado que roubou o seu marido e que por isso ele te abandonou. Mas você sabia que estava por um fio. Então, continuando aqui. Então, ela, a refugiada, estava de olho nele, no marido da outra, desde o início, decidiu que o queria e o levou. E assim, né? Quando a gente pega uma frase dessa, é assim: eu não tinha nada com isso, não podia fazer nada, meu casamento era 100% perfeito,
nos amávamos, estávamos apaixonados, apareceu uma pessoa que virou minha vida de cabeça para baixo. Não. Seu querido, lindo marido escolheu, decidiu. Ela não se importou com a devastação que deixou para trás. Ela. Por que mulher culpa outra mulher? Olha, eu sou mulher e eu defendo mulher quando dá para defender. Não defendo ninguém, nem mulher, nem homem, nem absolutamente ninguém cegamente. É se der, se for possível e se merecer. Então, a gente tem que entender isso. Mulher sempre vai detonar a outra mulher. A vagabunda, a amante, a destruidora de lares, a devastadora de lares da família, a que roubou meu marido. E o seu alecrim dourado? O seu presente de Deus? Nem aparece na história, né? É a mulher. E aí eu olho e falo assim: caracas, mulher realmente é um bicho poderoso. Porque se ela vai, ela olha, ela quer, ela vai, ela leva o marido embora, sem o marido querer. Caracas, mulher é poderosa pra caramba. Para, né? Cadê o seu presente de Deus? Então, claro que eu tô pegando essa história aqui para aproveitar e abrir esse leque. Eu não tô julgando a história desse casal aí. Eu tô pegando como referência, porque isso acontece o tempo todo, todo dia. Então a gente tem que entender isso. Não é essa história aqui que eu tô julgando. Eu tô simplesmente pegando como referência. Então, pare e pensa. A outra que é culpada? Eu também já fui assim, de só olhar e falar assim. Olhar a situação, né? E falar, mas é a outra. Olha lá aquela mulher, aquela não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu também já fui assim. Quando eu era mais nova, tinha menos informação, menos conhecimento, menos maturidade, menos instrução nessa área, menos tudo. Eu também já fiz isso. Não trabalhava com isso, né? Era de uma outra área. Eu também já fui assim. Eu não sou, nossa, nasceu pronta. Não. Já fiz um monte de julgamento, de besteira. Já passei. A vida como ela é. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo, esse vídeo aqui dizendo, quem passou por uma separação, por um divórcio, sabe perfeitamente como as coisas funcionam. E quem tem vontade também de tirar o véu da frente e enxergar as coisas como elas são. Não como a gente gostaria que fosse. O mundo perfeito, o jeito Disney de ser, o mundo de Alice. Porque se quiser continuar com esse véu, com esse mundo de Alice, com esse jeito Disney de ser, aí você não vai aprender nada. Ela, a refugiada, não se importou com a devastação que deixou para trás. Tudo o que eu conhecia virou de cabeça para baixo no espaço de 2 semanas. Gente, em 2 semanas é porque a coisa já estava por aqui. Foi a gota d'água, sabe a última gota que faz transbordar? Foi essa.
E aí a imprensa contou a história, blá, 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 tá. Em casa, percebi que estávamos encontrando desculpas. Olha aqui. Em casa, percebi que estávamos encontrando desculpas para nos tocar. Houve muito flerte, mas nada mais do que isso aconteceu naquela fase. Mesmo que fosse algo bastante inocente, estava causando discussões. Eu posso entender isso. Quando eu chegava à noite, a refugiada, Sofia, a refugiada, era quem fazia uma refeição para eu experimentar. A atmosfera estava ficando muito ruim e Sofia, a refugiada, me disse que não sabia se poderia continuar morando conosco nessas circunstâncias. Quando ele chegava à noite, o marido, quem fazia uma comidinha gostosa e ia cuidar dele era a refugiada. A separação veio após a esposa confrontar a refugiada a respeito do que estava ocorrendo. Após ver que a ucraniana deixaria a casa, o marido avisou que também iria. Se ela sair, eu vou junto, falou o marido. Ele e Sofia é ucraniana, partiram e agora procuram um imóvel e o marido, ele chama Anthony, frisou que o que ocorreu não é culpa da esposa. Sinto muito pelo que a esposa Lorna, que eu tô sem óculos, eu tô assim, né? Mas enfim, a esposa está passando. Não foi culpa dela e não foi por ela, não foi por nada que ela fez de errado. Nós nunca planejamos fazer isso e não queríamos machucar ninguém. Então, ele e a refugiada falam, né? Ninguém quis fazer isso. As coisas aconteceram. E por que as coisas aconteceram? Ah, não tá aqui nesse texto. Mas no outro texto que eu li hoje à tarde, dizia que eles estavam na mesma casa por causa das crianças, mas o casal, né? Mas que eles já tinham se separado outras vezes e aquela coisa de vai e volta tal, e que ele estava insatisfeito e que eles estavam mantendo o relacionamento por causa das crianças. E também, no outro texto que eu li hoje à tarde, dizia que ele até vasectomizado e agora ele vai casar com a Sofia, com a refugiada, e ele está tentando reverter a vasectomia, porque o sonho da moça, da Sofia, da refugiada, é ser mãe. Então, tem todos esses aspectos que a gente precisa prestar atenção e pegar essa história como um ponto para a gente pensar que quais são os motivos que levam, que fazem, que mantêm um casal juntos, de fato, ou quando ou não percebem que o casamento acabou, que aquela relação, né, que era conjugal, que era romântica, amorosa, íntima, já foi por água abaixo e que ali só ficou realmente aquela coisa de estar junto, mas estar separado. Estão na mesma casa, dormem na mesma cama, mas não tem mais nada, não tem mais desejo, não tem mais admiração, não tem mais cumplicidade. É aquela coisa de mora aqui, a outra pessoa também. É como se dividisse um apartamento numa república de, sabe, colegas universitários. Moramos aqui, a gente fala, tal, mas e o que mais? Não, mais nada, né? Para manter a família. Então a gente precisa parar de julgar as pessoas e entender que para aquelas pessoas, para aquele casal,
ainda que não tenha um triângulo amoroso, né? Para aquele casal foi a melhor coisa, porque a pior coisa que pode acontecer, a melhor divórcio, como eu falei no começo, é péssimo. Quem já passou sabe que eu não sei nem qual é a palavra, é uma situação catastrófica, né? Ninguém casa para separar e a gente tenta até o último minuto ali para fazer dar certo. Só que chega uma hora que a gente viu já, tem consciência de que aquilo não vai dar certo, né? Deu certo, não é que não vai dar certo. As coisas dão certas até quando tem que dar, até um determinado ponto. E depois disso, não mais, né? Por exemplo, eu sou separada e novembro agora faz 8 anos, eu acho. 7, 8, acho que é 8. Que eu separei e eu fui casada durante 26 anos e eu falo sempre, as pessoas falam, nossa, que pena que não deu certo. Eu falo, como assim não deu certo? Deu muito certo. Meu casamento deu muito certo. Porque um casamento, né, ele pode durar 1 ano, 2, 3, 5, 10. E deu certo, sim, o tempo que durou. Desde que você não arraste mais do que deve. Então, o casamento deu certo, vamos supor, 10 anos. Ok. De 10 anos para frente não deu mais certo, e nós ficamos, um caso hipotético, né? 20 anos casados, 10 deu certo. O casamento no total durou 20 anos. 10 deu certo. Os outros 10 era empurrando com a barriga. Era tentando mentir para nós mesmos. Então deu certo quanto tempo? 10. Agora, se eu percebo nos 10 anos, já deu o que tinha que dar. Não estou mais feliz, não tem. Eu prefiro ficar mais tempo no trabalho, ir mais tarde para casa, vou jogar bola, vou sair com amigos, eu vou fazer. Vou para casa, mas eu vou ler, eu vou ficar no quarto. Não tem mais pique, não tem. Aí, não tá dando certo. Você tá mentindo para você tá vivendo de aparência. E com isso você tá sendo muito egoísta, no mínimo egoísta. Porque você tá deixando de viver a sua felicidade, enfim, e tá impedindo a outra pessoa também. Tá sendo monstruoso isso. Então, se você perceber nos 10 anos e você tomar uma atitude, daqui para frente, não, sabe, não tem porquê, não tem explicação para ficar, justificativa, e você manter mais 10, no mínimo, é uma canalice sem tamanho. Porque você está tirando a sua oportunidade e a da outra pessoa. Isso não é amor. Isso não é companheirismo. Isso não é respeito. Isso é egoísmo. Isso é qualquer outra coisa. Quando você tira do outro a possibilidade de ser feliz. Sozinho, com outra pessoa, ninguém tem esse direito. Ninguém. Se você não quer fazer por você, libera o outro. O outro tem também, tanto quanto você, direito de ser feliz, de conhecer outra pessoa, de amar novamente, de ser amado. É uma questão de respeito, de dignidade. Então, né? Quem nunca passou por uma situação dessa, de estar empurrando um casamento aos trancos e barrancos, separa, volta, fica de mal, dorme no sofá, dorme fora, vai dormir na casa da mãe porque brigou, ficou de mal,
volta, aí fica bem 2 semanas, dali 2 outras semanas faz de não acontece a mesma coisa, aí a mulher chora, aí o homem vai embora, sai de casa. Olha, só pela misericórdia de Deus. Então não é melhor ter maturidade, responsabilidade, respeito por você e pela outra pessoa, amor próprio, autoestima, dignidade, sentar e resolver a vida dos dois, a ficar nessa patifaria e principalmente dizer: ai, roubou meu marido, levou meu marido embora, devastou a minha família. Não, meu amor, quem devastou a sua família foram vocês mesmos. É simples assim. É só isso. É só isso que precisa entender. E a partir daí entender quais são os próximos passos. E ter a responsabilidade, a dignidade e o autorrespeito e respeito ao outro, até para honrar toda a história que vocês construíram. E não ficar nesse faz de conta. Você quer enganar a quem? Que você tá feliz? Que você tem um marido de verdade? Que você tem um homem que te ama, uma mulher que te ama? Quando na verdade você sabe que tá por conta de dinheiro, por conta de filho que é pequeno, por conta de patrimônio, por conta de status, por conta de você não consegue pagar o aluguel da casa sozinha, por conta de 1000 situações. Então, quem nunca passou por um divórcio não entende isso muito bem. E quem passou e continua não entendendo, vai começar de novo, porque a gente sempre começa de novo. Vai começar de novo e aí sim vai começar do zero. Tem a oportunidade de começar já no primeiro degrau, reavaliando, reconsiderando, refazendo, aprendendo com os erros, desacertos, desajustes, desconfortos do relacionamento anterior. E tem a oportunidade de começar do zero, do -1, porque não quis enxergar. A escolha é sua. Sempre. Sempre é livre arbítrio. Sempre é uma questão de escolha. Você tem a escolha de escolher ser feliz, deixar o outro ser feliz, ou vir com esse discurso de abandono, de a outra é vagabunda, a outra devastou a minha família. As coisas dão certas enquanto tem que dar. A vida, os relacionamentos são ciclos. Tem começo, meio e fim. E é bom, é importante, é interessante que a gente reconheça cada uma dessas fases para não deixar passar, sabe? Passar do ponto. Passar do ponto é onde você já perdeu o desejo, o tesão, a parceria, a cumplicidade, a admiração, o respeito, porque a partir daí vai vir só, sabe? Aí é só ladeira abaixo. Aí começa o descaso, o pouco caso, a falta de respeito. Aí sim pode vir a segunda, né, uma outra pessoa a entrar no relacionamento, tanto faz, não importa de que lado seja, homem, né, ou a mulher arranja um amante, como foi no vídeo que eu fiz ontem, homens e mulheres estão traindo ali, ó, tá, par e passo, né, ou um ou outro arranjam outras pessoas, ou uma das partes, e aí, qual é a necessidade disso? Não é melhor a gente reconhecer que já deu o que tinha que dar? Escolhas. Então, é tentar, né, ser o mais verdadeiro possível, primeiro com a gente, depois com o outro. E parar de se colocar no lugar, na posição de
eu sou a coitadinha, eu fui abandonada, eu fui trocada, eu fui largada, eu fui, né, devastada. Não. Você é forte pra caramba, eu ia falar outra coisa. Você é forte pra caramba. Tá cheio de mulherão aí, né? Como o pessoal fala, mulherão da porra. Empoderada. E vai dizer que uma outra que aparece do nada, em 2 semanas, né, devastou a sua família, levou o meu marido embora. Levou nada. Ele foi porque ele quis. Como ele já tinha ido outras vezes, só que tinha voltado. E sabe quando que as pessoas vão e voltam? Muitas vezes elas vão e voltam sem sair de casa. Tem vários vão e voltam. Vão e voltam. Saindo mesmo, sabe? Passa lá 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano na casa da mãe. E depois, acho que vamos tentar de novo. Aí volta. Isso é o vai e volta literal. Tem aquele que vai e volta todo dia, mas ele tem uma outra pessoa que aí já tá aqui no coraçãozinho, já tá aqui. Mas ele tem que voltar. Ele ainda não decidiu que ele vai sair. Ainda não. Na verdade, ele já sabe que ele vai. Ele só não deu a cartada final. Mas ele vai e volta. E tem aquele que não vai para lugar nenhum. Ele não teve coragem ainda. Mas aqui e aqui, ele não está mais presente. Ele só está dentro de casa. Eu fiz um curso para analisar relacionamentos por imagens. E tem alguns casos que eu atendo que eu falo, me manda as fotos do casal. Manda para mim. E aí é nítido nas fotos quando já acabou. Ou quando apenas uma parte ainda mantém aquele relacionamento. E eu vi isso no meu próprio casamento. Com a análise das fotos. Na verdade, depois, né? Eu fiz o curso depois, mas eu voltei para analisar as fotos, as minhas fotos do meu casamento. Casamento que eu falo do dia a dia, né? Do convívio. Eu falava, caracas, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É aquilo que tá ali todo dia na nossa cara, no nosso nariz. E a gente não enxerga. Ou porque não tem conhecimento, ou por uma série de fatores. Hoje eu enxergo assim a quilômetros de distância. Enfim, eu me especializei na área, né? Me especializei em relacionamentos, sou uma profissional, né, na sexologia, cuidando aí da sexualidade, dos relacionamentos, das relações. Fui fazendo muitos cursos, né, paralelos a isso, curso de detetive, de investigação na área dos relacionamentos, investigação detetive extraconjugal. Fui fazer curso dessa análise de imagens. Olha, tanto curso que eu já fiz na minha vida, né? Relacionamento pelo olhar da neurociência, pelo olhar da cabala. É tanto curso que eu fiz que hoje eu olho e falo, tá na cara, mas tá na cara, né? Só falta por uma plaquinha, assim, um papel na testa. Mas as pessoas muitas vezes não enxergam, porque não conseguem mesmo, não sabem. Outras vezes está na cara mesmo, mas não enxerga, porque não quer enxergar. Outras vezes enxerga, mas tipo, não vou tomar atitude,
porque ainda que esteja tudo perdido, ainda é conveniente em alguns aspectos. Fato é que a vida passa. Fato é que, como eu escuto muito assim, eu dediquei a minha juventude a ele, agora ele arranjou outra, se apaixonou por outra, se encantou por uma sirigaita e me abandonou. E aí eu falo o seguinte: mas quando vocês se conheceram, você era jovem e ele também. Então ele também gastou, né, a juventude dele com você. Foi uma troca. E naquele momento era justo. Então, tá tudo certo. E a outra coisa, casamento não é indissolúvel. E não é porque ficou que tem que continuar. As pessoas precisam ser felizes. Melhor seria se fosse possível, se for possível, que sejam felizes juntos. Mas, se não der, por favor, sejam felizes separados. Você agradece, o seu parceiro, seu cônjuge ou a sua parceira agradece também nesse momento da separação, do perrengue, tá na força do ódio, vai te odiar, vai querer te matar. Mas com o tempo, as coisas se ajeitam. E as pessoas até... É tão comum eu escutar assim: se eu soubesse, depois que as coisas, né, se acalmam e que a vida volta ao normal, é assim: se eu soubesse que eu ia dar a volta por cima e que eu ia ser dona de mim e que eu ia fazer tudo que eu fiz, eu teria separado antes. Pois é, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E tudo que é novo assusta. E quando a gente sai da zona de conforto, a gente tem medo. Tá com medo? Tá ruim? Vai com medo mesmo. Mas sai. Se afasta daquilo que te machuca, que te maltrata, que te fere, que não te faz feliz. Onde não tem admiração, desejo, respeito, cumplicidade, parceria, amizade, amor, tesão. Você tá fazendo o que aí? Vai ficar fazendo o que aí? Tá querendo enganar quem? Por favor, né? Vocês acham que filhos também não percebem quando os pais realmente é um casal feliz e é um casal? As crianças hoje já nascem muito espertas. Criança com 2, 3 anos, ela já sabe, elas dão umas sacadas assim que você fala: é mais esperta que eu. Vocês querem enganar quem? Filho de 14, 15, 16 anos para fazer de conta que a família é perfeita? Para! Você só está perdendo seu tempo. E você sabe disso. A gente sabe quando a gente quer se enganar, auto-engano. A gente sabe tudo que pode acontecer. A gente sabe, e muitas vezes, e eu já peguei muitos casos desse, a pessoa fala: eu atendo o casal e o casal atende separado, em alguns momentos eu junto, enfim. E ele fala assim: eu não tenho coragem, eu tô esperando aqui, tô dando todos os motivos para que ela peça a separação, o divórcio. Porque eu não tenho coragem. Aí eu vou e atendo a mulher sozinha, a esposa. Aí ela fala: eu não aguento mais, tal, mas eu tô esperando que ele peça o divórcio. Se ele não tá... ele tem uma amante, ele tem uma pessoa, eu só tô esperando que ele peça, porque para mim vai ser um alívio. Gente, a gente sabe que é assim.
A gente sente, mas não toma atitude. Presta atenção. É da sua vida que você está falando. A gente só tem uma vida. E você vai desperdiçar por conta de ego, por conta de prestar conta para a sociedade, para a família, para amigo. Você vai deixar de viver, de ser feliz, alegre, de amar e ser amada por conta de carro, de cartão de crédito. É isso mesmo? Ah, não. Eu não posso acreditar nisso. Então, pensa aí e veja se é esse papel que você quer mesmo de vítima, de coitadinha, de roubar o meu marido. Essa sirigaita. Pensa. Beijo pra vocês.